Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo ao canal Gênios Culturais e hoje nós iremos falar sobre a Era Vargas. A Era Vargas, desde a chamada Revolução de 30, e os grupos dominantes criaram um mecanismo reforçando a ação do Estado. Desde o decreto 20.348 de 1931, estabelecia-se normas subordinando fortemente os governos estaduais ao poder central. Como estava prevista as eleições presidenciais para 1938, o governo Vargas então começou a preparar o golpe. E a Constituição de 34 foi emendada, sendo concedidos poderes extraordinários ao presidente. Então, o governo Getúlio Vargas foram marcados por práticas populistas, mas também por uma centralização política de poder, que consolidou a ditadura. Essas práticas populistas era tentar agradar ao povo, dar alguma coisa e receber naturalmente o seu apoio em troca e ainda colocar a população mais carente em oposição ou em contraposição às elites. Tá? E ainda, o golpe de 30. O golpe de 30 foi um governo provisório pondo fim ao chamado República Velha e foi uma consequência da crise econômica. Tá? Agravava então a insatisfação da população e dos militares. A República Oligárquica e marcaram o período da República Velha. Primeiro momento foi quando a agroexportação de apenas um produto, que era o café. A outra, a urbanização e modernização das cidades brasileiras, como o Rio de Janeiro, por exemplo, era bem moderna, atual e era uma das cidades mais iluminadas do mundo. Tá? E a outra é a consolidação da industrialização e o uso da mão de obra estrangeira. A outra questão era as revoltas internas, como a revolta da Chibata, a guerra dos contestados, a guerra dos farrapos, a revolta das vacinas. E esses conflitos então dificultavam muito a situação econômica da população em geral. Então o golpe de 30 pôs fim à República Velha e levou então Getúlio Vargas pela primeira vez ao poder, sendo que desta vez por um governo provisório. Tá? Então a produção de café continuou forte, mas o consumo externo diminuiu muito, pois os nossos principais compradores, que era a França e a Inglaterra, estavam na Grande Guerra. Estavam se recuperando da Grande Guerra. E com essa recuperação lenta, eles então diminuíram a compra de produtos externos e buscou proteger suas economias, ou seja, exportando menos. E isso afetou as cafeiculturas brasileiras. Acentuada pelas divergências políticas, a chamada política café com leite, que alternava os candidatos presidente em São Paulo e Minas Gerais. Ou seja, uma eleição lançava-se um candidato de Minas, outra de São Paulo. Mas, com essa divergência, o governo do auge das tensões, no processo eleitoral, o Washington Luiz resolveu apoiar o candidato Júlio Prestes, que pertencia ao Partido Republicano Paulista. E os mineiros, por sua vez, aliaram-se aos gaúchos, aos paraibanos e lançaram a chapa de Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul e João Pessoa. Então, candidatos populares enfrentariam candidatos das elites,
Júlio Prestes. Tá? Então, essa aliança liberal passou a divulgar as ideias de que deveria haver um golpe de Estado e que derrubasse aquele regime, considerado então corrupto. Então, teve total apoio do movimento tenentista, que o movimento tenentista já vieram com 3 movimentos, e o último tentando uma questão mais popular, e mesmo assim a coluna Prestes, que foi o último, percorreu grande parte do nosso país, mesmo assim ele saiu do movimento e não conseguiram tamanhos êxitos. E mais o estopim, então, dessa confusão, desse golpe de 1930, foi então o estopim de João Pessoa, que foi assassinado por um rival político, e que atribuíram então ao presidente Washington Luiz. E em 3 de novembro de 1930, foi empossado como presidente um governo provisório e que deveria estabelecer uma nova Constituição e depois convocar eleições diretas. E então veio o governo de transição de 1930 a 1934. A chegada de Getúlio Vargas ao poder, fruto de políticas e de economias diferentes. De um lado estava a classe média e a burguesa, e formado principalmente pelos fazendeiros e industriais que queriam um país democrático, uma Constituição avançada e que privilegiasse a propriedade privada e as empresas. Tá? E de outro lado estavam os militares responsáveis pelo golpe de 1930 e queria um governo centralizado e sem a participação popular. Tá? Aos poucos, Getúlio gostou da ideia de ser um presidente absoluto, sem contestação. Então, acordo estabelecido com o movimento tenentista, no golpe do Estado, nomeou então oficiais militares, principalmente como governantes ou como governadores e prefeitos, criticada amplamente pela população brasileira. As pressões aumentaram pela elaboração de uma nova Constituinte. E então, em 1932, Vargas anunciou a eleição para a Assembleia Constituinte. E esse movimento constitucionalista de 1932 e a Constituição de 1934. A crise vivida pelo governo provisório de Vargas, contrário à centralização e militarização do poder, buscassem massificar direta as eleições, massificar a ideia de eleições democráticas, tá? De uma Constituição de liberdade e a proteção à propriedade privada. Esse movimento deu o nome de Constitucionalista de 1932. E quais foram os principais motivos? Os principais motivos que ocorreram foi o crash da Bolsa de Nova York em 1929. Vargas, então, ele aproveitou essa crise, comprou toda a produção de café e queimou. E ainda proibiu que se produzisse, provocando então uma migração para os centros urbanos, ou seja, um êxodo rural. Porque uma vez que não havia trabalho nos campos, nas fazendas de café, eles foram obrigados, a população carente, o proletariado, foi obrigado a voltar ou a ir para os grandes centros. Então, o Partido Democrático Paulista, para apoiá-lo, receberia o governo do estado de São Paulo. Só que essa promessa não foi cumprida. Os democratas então se aliaram ao Partido Republicano Paulista. Esses dois partidos, o Republicano Paulista e o Democrata Paulista, eles se uniram e começaram a pressionar o governo. Vargas então convocou as eleições para a Constituinte. E os opositores passaram a acusar de que ele fraudaria
esse processo. Então, várias passeatas e protestos foram organizados contra Vargas, sendo um dos mais marcantes em 23 de maio de 1932, que ocasionou a morte de 4 jovens estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então, esse movimento ficou conhecido ou se chamou MMDC, que são as siglas do primeiro nome desses estudantes de direito que morreram nesse acontecimento. Então, sem apoio, os paulistas acabaram derrotados em 1932. Vargas, então, atendeu a reivindicação de que o Código Eleitoral, ou seja, ele atendeu essas reivindicações e criou o Código Eleitoral que seria mais democrático e mais participativo. Esse código, ele dava direito ao voto às mulheres, por exemplo, não era um voto universal, ainda era um voto censitário, porque ele tinha suas restrições, como, por exemplo, os excluídos, os analfabetos, os mendigos, padres e soldados. Tá? As mulheres, então, pela primeira vez, puderam votar de uma forma legal e oficial. Tá? Não era um voto, como eu falei para vocês, não era um voto universal, sem exceção. Tá? Então, para conduzir a fiscalização do processo eleitoral, a Justiça Eleitoral foi criada. E as responsabilidades, então, do juiz para a organização das eleições e a contagem de voto e empossar dos deputados. E os deputados, por sua vez, seriam eleitos de duas formas. Uma delas, o voto direto. E a segunda seria indicado ou eleito pelos sindicatos e que teriam seus deputados representados. E em 16 de julho de 1934, a Constituinte chegou ao fim. E os seus principais pontos da Constituinte foram que o Brasil continuava federalista, que federalista são a questão dos países que eles normalmente seguem por ser uma vastidão muito grande, ou seja, quando tem um território muito grande, uma cultura ampla. E a outra, a questão do presidencialista, que é quando o governo ele tem um poder central, mas ele é subdividido e tem os estados e os municípios que têm também sua autonomia. Claro que existe o poder central, mas existe em determinadas autonomia, então, para esses estados e municípios, tá? E a separação dos poderes do executivo, legislativo e judiciário, que é exatamente também a questão de Montesquieu. É a questão do peso e contrapeso, ou freio e contrafreios. Cada um desses três poderes são independentes de si e harmônicos. E esse poder, cada um tem a sua função. E essa função, elas não mudam, mas tem algumas exceções, o poder atípico. Cada um deles também tem o seu ato de poder atípico, que é da sua atitude. Por exemplo, o executivo executa as leis, mas o presidente executivo é o presidente da República. Mas ele pode, por exemplo, uma medida provisória, que é uma lei. Então ele está legislando, mas ele pode com uma função atípica. Ok? E a outra, são várias as leis que foram criadas para proteger os trabalhadores, que foi a CLT, por exemplo. E dentro dessas leis que serviram para ajudar o trabalhador, teve então a isonomia salarial, que a isonomia, por exemplo, salarial é quando existe dois trabalhadores numa mesma empresa, com a mesma função, terão que receber um salário igual. Um não pode receber 2 e o outro receber 5.
tá? Eles têm que receber de forma igualitária, uma isonomia salarial. A jornada de trabalho, então, passou a ser reduzida de 12 para 8 horas e as férias seriam, então, a partir dali remuneradas, e ainda a criação do salário mínimo e ainda a exploração do trabalho infantil seria proibido. A industrialização passou a ser uma atividade econômica mais importante. Buscou-se então condições financeiras e estruturais para que mais fábricas fossem criadas e se libertar daquela exportação de café de uma única, uma monocultura, ou seja, você só tem café. Então, para não ficar refém de uma monocultura, era preciso o quê? Incentivar, estruturar a questão das fábricas. E a outra questão é que houve um alto investimento na educação básica e no ensino superior. E ainda a separação entre escola de meninos e meninas, tá? Então, a frente política do governo de Vargas de 1934 a 1937 teve de conviver com divergência entre fazendeiros e industriais. E ainda com a questão dos militares. Superado esse período, introduzido então o governo constitucional. Esses governos de grupos políticos passaram a rivalizar-se entre si. Essa rivalidade entre si foi contestar o governo. Então surgiu o Partido Ação Integralista Brasileira, o AIB, que era fascista, e a Aliança Nacional Libertadora, ANL, formada por comunistas, cujo líder era o Luiz Carlos Prestes. Tá? Então, a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, defende a separação, a superação da luta de classes, que é um governo proletariado e o fim da mais-valia. Um governo proletariado é que ele é levado diretamente para o povo. Então, é o governo proletário que fica ligando a área social, a área econômica, direcionando para o mais pobre. E a questão do fim da mais-valia, porque é um dos princípios de Karl Marx, um dos princípios do capitalismo, que o capitalismo, a questão da mais-valia é: você tem o custo da matéria-prima, tem o custo da mão de obra, e esse custo você acrescenta mais o lucro, que esse lucro é a diferença que tem de uma para a outra, e ele tem um 30%, por exemplo, a mais. Então, lucro, esse é a mais-valia. Então, com isso, estava tentando se fazer chegar ao fim da mais-valia, tá? E ainda, eles atacaram a política liberal e criticavam o capitalismo. O capitalismo, a questão da mais-valia, como eu expliquei para vocês, por exemplo. E a questão da política liberal, ou seja, era preciso que o governo interviesse na economia. Não era usar a política liberal do Adam Smith. Tá? Era muito mais para a questão do Keynes. Tá? E ainda, eles defendiam a redistribuição de terras com a questão da reforma agrária. Ainda queria uma reforma econômica para proteger a indústria e o mercado interno. E ainda a diminuição de entrada de capital externo. Queria ainda a reforma educacional, valorizar a educação e o fim da corrupção. Grande pedido, muito difícil, hein? Então, a ANL, que é a Aliança Nacional, cresceu bastante e passou a ter o apoio maciço dos operários, mas principalmente dos militares. Dada, então, a aproximação de Getúlio Vargas com a oligarquia. Então, a agrária brasileira, Vargas colocou-se, o outro partido, que é a IBL, na ilegalidade.
já que estava apoiando diretamente o Getúlio Vargas. E ainda colocou o PCB, que é Partido Comunista Brasileiro. E, em contrapartida, organizou-se, com o apoio militar, uma revolta para derrubar o governo de Vargas, que é chamado a Intentona Comunista de 1935. Ou seja, uma vez que a AIB entra na ilegalidade, que o Vargas coloca o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade, então eles se uniram e então tentaram derrubar o governo Vargas com essa intentona comunista de 1935. Claro, sofreram sucessivas derrotas contra as tropas federais e seus partidários foram perseguidos, torturados e assassinados. E Luiz Carlos Prestes liderou a intentona comunista. E depois ele saiu e foi para cuidar de outro partido, de outra parte. Então o autoritarismo passou a predominar e o crescimento das ideias fascistas. Então, como Vargas ele tinha tendências, era simpatizante de Mussolini, as ideias fascistas começaram a proliferar. Então, a Ação Integralista Brasileira, ou AIB, com caracteres fascista e ultradireitista, liderado por Plínio Salgado, conhecido como Camisas Verdes e se identificava como Tupi Anauê, né? Que era o cumprimento que eles tinham entre eles. E assemelhava-se ao comunista, pois ambos queriam, contrário ao capitalismo financeiro e contra o imperialismo. Mesmo assim, o integralista era contra o comunismo, ou seja, eles queriam coisas parecidas, mas não era tudo, era só uma parte, era só uma superficialidade, tá? E pelo centralismo do governo e ainda pelo fim das liberdades individuais e coletivas. E os integralistas começaram então a massificar suas ideias. Não tiveram apoio maciço dos militares, o que enfraqueceu de novo bastante o movimento. Então veio o golpe de 1937, quando Vargas tentou perseguir e combater os movimentos contrários ao seu governo e acabou então aumentando sua divergência com os opositores. Vargas não aceitava a impossibilidade de não continuar presidente, então ele buscou reestruturar um golpe para se manter no poder. E em 1937, o golpe de Estado estava concretizado. Havia então uma nova fase, conhecida como Estado Novo, que durou de 1937 a 1945. A centralização do poder e o autoritarismo prevaleceram, suspenderam a Constituição, ainda a liberdade dos cidadãos, e que pudesse estabelecer uma estrutura de Estado com características fascistas. Tá? E ainda Vargas tomou medidas para garantir o controle político. Então, esse controle político, ele começou a tomar essas decisões, e uma delas, que é a criação de departamentos de imprensa e de propaganda, que é o DIP, e buscou controlar a censura à imprensa, e ainda fortalecendo e massificando a sua imagem, ou seja, tentando aparecer sua imagem positiva, e com isso o povo ainda fosse submetido às suas decisões. O outro momento que ele tomou, outra providência, foi o controle das instituições sociais e ainda a pena de morte para qualquer indivíduo que se opusesse ao regime. E ainda caçar direitos individuais, controlar o judiciário e o legislativo. Porque não entrou o executivo, porque ele era o próprio poder executivo. E ainda criou o Departamento Administrativo de Serviços Públicos, que era o DASP, e para realizar concursos públicos. E uma forma de melhorar os funcionários. Mas o objetivo, de fato, era centralizar e fortalecer
o Estado autoritário. Tá? E ainda, impedir que o capital estrangeiro se fortalecesse com seu liberalismo econômico. Então, Vargas criou várias empresas, entre elas a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, a Companhia do Vale do Rio Doce, a Usina de São Francisco, e assim ele criou várias outras empresas. Mas um fator externo modificou essa situação. Qual foi? Foi a questão da Segunda Guerra. Né? Então, com a derrota do regime totalitarista como Mussolini e Hitler, ou seja, na Itália e França, esse movimento ele perdeu muito a força. E por o fato de ter perdido a força, e ainda durante a guerra, depois de ter 2 navios afundados pelas embarcações alemãs, e sem opção, ou seja, com as pressões democráticas, teve que convocar, teve que aceitar, assumir, ficar do lado dos Estados Unidos, ou seja, contra o nazismo, contra o fascismo, e teve ainda de convocar as eleições para 2 de dezembro de 1945. Então, disputaram essas eleições da União Democrática Nacional, a UDN, o brigadeiro Eduardo Campos e o Partido Social Democrático, o PSB, de Eurico Gaspar Dutra, com apoio de Getúlio Vargas, e o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Tá? Com isso, ele ainda não estava disposto a deixar o cargo de presidente. Lançou então um movimento chamado de querenismo, ou seja, sob o lema "Queremos Vargas de volta".